Evangelho de Mateus, capítulo 2. Portanto, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti me sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. E vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. E tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Obrigado. Meus irmãos, hoje é dia 7 de janeiro. Nós estamos num período que, como foi compartilhado no grupo da igreja, um período que tradicionalmente é chamado de Epifania. Muitas igrejas ao redor do mundo celebram essa data, né? Ela faz parte do calendário de celebrações das igrejas ao redor do mundo, como um momento especial em que geralmente há uma mensagem relacionada a esse assunto. Ainda que nós, como Assembleia de Deus e aqui no Botânico, não sigamos estritamente um calendário litúrgico de igreja, nós achamos proveitoso, por vezes, relembrar essas datas porque elas são muito instrutivas. E a Epifania, a palavra Epifania significa manifestação, também está relacionada com a ideia de revelação. E a perspectiva aqui é da revelação de Deus, de Jesus Cristo ao mundo. Deus se manifestar ao mundo por meio de seu Filho Jesus Cristo, e as outras nações, ou seja, os não-judeus, os gentios, passam a conhecer a Deus por meio e por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E essa história que nós lemos aqui, a conhecidíssima história
dos reis magos, ou são chamados de reis, mas percebam vocês que a Bíblia fala de magos, não chama eles de reis, mas os magos que vêm visitar Jesus Cristo, ela aponta para essa verdade, simbolicamente ela aponta para essa verdade. Chegou o momento em que as nações conhecerão o Filho de Deus, em que as nações conhecerão o único Deus vivo e verdadeiro por meio de seu Filho. A visita dos magos que não eram judeus prefigura e simboliza isso, a revelação, a manifestação de Deus àqueles que não o conheciam, aqueles ao qual até o momento ele era desconhecido. A glória de Deus se revela. E ela se revela aqui de uma maneira muito humilde, muito simples, na visita desses magos do Oriente. Percebam que eu não falei 3 também, porque a Bíblia não diz que eram 3. A Bíblia não diz que eram reis, não diz que eram 3, e não diz que um deles se chamava Melquior, ou seja lá qual for o nome. Não, a Bíblia também não dá nome aos reis. E já alerto vocês também que essa é a única passagem bíblica que nos fala da visita dos magos. Vocês não vão encontrar isso em Lucas, não vão encontrar isso em João, não vão encontrar isso em Marcos. Apenas o Evangelho de Mateus relata essa visita. E ele faz com um propósito, vejam aqui não, Mateus não inventou a história, mas ao relatar essa história ele faz com um propósito teológico muito claro. Ele quer mostrar que aquele Jesus que o capítulo 1 é apresentado como descendente de Davi, um rei, ele agora é recebido, ele é visitado e venerado como um rei pelas outras nações que não conhecem o único Deus de Israel. E essa história, portanto, como eu falei, é uma história bela, é uma história bonita. Dia 5 de janeiro, tradicionalmente, é considerado em alguns países, como na Argentina e outros países de fala espanhola e também no Oriente, a data de 5 de janeiro ela é considerada a data de reis, né? Inclusive, às vezes, as crianças recebem presentes nessa data porque os reis foram e levaram presentes a Jesus. É uma tradição consolidada em vários países. No Brasil isso não pegou, mas em outros países sim. E, inclusive, em alguns lugares, como na Igreja Ortodoxa, o Natal é celebrado nessa data também, dia 5 de janeiro. Mas, independentemente dessas questões de calendário, de liturgia, de tradições da Igreja, o que eu quero falar para a Igreja essa manhã é a mensagem deste capítulo 2, dessa história conhecidíssima, portanto, da visita dos magos do Oriente até Belém para verem o nascido Filho de Deus, o nascido Rei dos judeus. E o que isso pode, portanto, nos ensinar hoje, mais de 2.000 anos depois dessa narrativa. E a história ela é muito bem ambientada e situada historicamente. Vocês vão perceber nos versículos iniciais que nós lemos, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, nos dias de Herodes, o rei Herodes. E essa é a única passagem da Escritura também que menciona o rei Herodes, ou algum ato dele. Aí vocês vão dizer, mas Rodrigo, os evangelhos nos falam que Herodes decapitou João Batista, que Jesus foi apresentado perante Herodes quando foi julgado. Não é o mesmo Herodes. É o filho desse Herodes que é mencionado nos outros evangelhos. Agora, esse Herodes aqui, que a história chama de Herodes o Grande, ele só é mencionado aqui e é mencionado de uma maneira bastante negativa. Vocês vão perceber que ele se sente ameaçado com a notícia de que havia nascido o rei dos judeus. Por quê? Porque Herodes se considerava ele o rei dos judeus. Acontece que ele não era um rei de direito dos judeus. E ele sabia disso. Herodes não vinha da descendência de Davi. Ele sequer era judeu. Ele era idumeu. Idumeu é um povo descendente dos edomitas. E ele só chegou ao poder na Judéia, naquela época do nascimento de Jesus, por quê? Porque havia um império que dominava todas essas nações, o Império Romano. E por uma série de intrigas políticas, que não convém aqui, não há tempo para relatar, mas por causa de uma série de intrigas políticas e trocas de favores, ele conseguiu ser colocado pelos romanos como um governador fantoche na região da Judéia e, na verdade, toda a Palestina e até partes da Síria e da Fenícia. Ele, portanto, era uma pessoa que tinha um poder, mas ele respondia a Roma. E os judeus, por sua vez, o odiavam, porque sabiam que ele não era um judeu de fato. Além disso, Herodes era uma pessoa extremamente cruel e que gostava da cultura greco-romana.
Mas como ele era um político muito habilidoso, ele sabia que para se sustentar no poder ele precisava agradar os judeus, então ele se dizia também praticante da religião judaica, ele se dizia judeu, e foi ele quem remodelou e repaginou grandemente o templo de Jerusalém, aquele templo grandioso, majestoso, que os discípulos viram e se admiraram e falaram para Jesus. Esse templo foi totalmente remodelado por Herodes, era uma maravilha do mundo antigo, e Herodes fez isso tentando ganhar a simpatia do povo judeu. Fez grandes obras ali, mas o fato é que os judeus o odiavam e ele sabia que era odiado. E por isso ele temia. E quando chegam uns magos do Oriente, sábios do Oriente, chegam perguntando onde está o nascido rei dos judeus, Herodes evidentemente fica alarmado. Como assim? Como assim? Conspiração? Querem me derrubar? E Herodes era uma pessoa completamente, como é que eu posso dizer, lunática em relação a essa questão. Ele achava que todos estavam conspirando contra ele, até porque ele era uma pessoa odiada, mas ele achava a todo momento, e para vocês terem uma ideia, às vezes as pessoas dizem que essa história aqui não pode ser real porque ninguém seria tão cruel de matar crianças recém-nascidas, mas Herodes era. Isso está bem relatado, Flávio José, um historiador judeu, nos narra todas as histórias, as intrigas de Herodes. Só para vocês terem uma ideia, Herodes matou uma ou duas das suas esposas, ele tinha 10, mas uma ou duas pelo menos ele matou, inclusive a que ele mais amava, que era Mariana. Ele matou o vô da sua esposa, ele matou o seu sobrinho afogado e fez parecer que fosse um acidente. Ele matou uns 3 ou 4 filhos também, porque ele achou que os filhos estavam conspirando contra ele. Além de matar uma série de pessoas, e quando ele suspeitava que ia ser... Quando os romanos exigiam que ele desse explicações, ele tinha que aparecer perante Roma e explicar, ele ficava com medo de ser executado pelos romanos e ele dava ordens secretas para os seus oficiais para que matassem suas esposas, caso ele não voltasse com vida. E por fim, quando ele soube que ia morrer, ele mandou juntar um monte de líderes amados do povo judeu num lugar e disse que quando ele morresse, matassem todos eles para que houvesse um grande clamor no povo de Israel, porque ele sabia que ninguém ia lamentar a sua morte. Essa era a pessoa chamada Herodes o Grande. Esse maluco, lunático, depravado, perverso, assassino, seja lá como vocês queiram chamar, ele é tudo isso e mais um pouco. Apesar de um hábil político e orador, ele era absolutamente agarrado no poder e com um medo terrível de que usurpasse esse poder a tal ponto de matar os seus filhos, portanto. E é essa pessoa, portanto, que governava ali. E é essa pessoa que recebe essa notícia terrível para ele, de que nasceu o rei dos judeus. E ele ardilosamente, então, fala para os sábios e diz, olha, primeiro ele chama os sábios judeus para saber que história é essa, e ele vai investigar os livros antigos e descobre, a partir da orientação dos sábios judeus, dos escribas, dos fariseus, de que o Messias, o rei dos judeus, o Cristo, nasceria em Belém, uma cidade pequena, próxima a Jerusalém, apenas 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. E Herodes, secretamente então, e ele era uma pessoa habilidosa, ele tenta enganar os sábios dizendo, vão até lá, averiguem essa situação e quando vocês encontrarem um menino, vocês voltem aqui e digam onde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Eu também pretendo prestar uma homenagem a ele. Mas evidentemente que Herodes queria era matar o menino e não adorá-lo. E os sábios então se deslocam e quem são esses sábios? Eu já falei, eles não são reis. A palavra reis magos, se chama ele de reis na tradição cristã porque eles tinham presentes típicos de reis. Mirra, incenso e ouro. Mas eles, nada diz que eles sejam reis. Além disso, a palavra mago, ela dá a entender alguém que lida com magia. É possível que lidassem com isso? É possível, mas não necessariamente significa apenas alguém que lide com magia. Os magos eram pessoas sábias, pessoas que estudavam as religiões, que estudavam as culturas, e estudavam astronomia, que se misturava com astrologia naqueles tempos, e muito possivelmente nesses estudos eles tiveram conhecimento das profecias judaicas. Muito provavelmente nisso daí eles também misturavam com o estudo das estrelas e tudo mais, e de alguma maneira Deus usou todo esse conhecimento deles para revelar que algo estava prestes a acontecer e o rei dos judeus, profetizado nas escrituras judaicas, estava nascendo. E eles entendem que aquela estrela está os guiando para aquele lugar e por isso eles saem de onde estão.
A Bíblia também não diz de onde eles são, mas só diz que eles eram do Oriente. Provavelmente, então, o Oriente da Judéia é a região ou da Babilônia ou da Pérsia, atuais Iraque e Irã. Muito provavelmente eles vieram da Pérsia, né? Ou seja, o Irã, naquela época ainda havia muitos judeus que viviam tanto na Babilônia como na Pérsia. É bem provável que por isso eles possam ter tido algum contato com a escritura hebraica e com as profecias hebraicas. E é curioso, né? Nessa época, os persas, atual Irã, eram como nós já falamos isso na série de Esdras e Neemias, eram grandes amigos do povo de Israel. Hoje, eles são os maiores inimigos, não apenas da nação Israel, como vocês podem ver aí nessa guerra que está acontecendo. Eles financiam todos os movimentos terroristas, como o Hezbollah e o Hamas, mas eles são inimigos dos cristãos também. O cristianismo é severamente perseguido e reprimido no Irã. A igreja sofre horrivelmente. Pessoas que se convertem são presas, torturadas e às vezes mortas no Irã. Então, é uma ironia da história, é uma triste verdade da história que o povo persa, de grande amigo e apoiador do povo de Deus no passado, nos tempos bíblicos, se torna hoje um dos maiores inimigos do povo de Deus. Seja em que sentido se entenda a palavra povo de Deus. Mas enfim, não é essa a questão que queria trazer aqui, mas provavelmente eles eram de lá. E vejam, Deus então está trazendo pessoas, magos, pessoas que talvez conheçam todas as religiões do mundo antigo, que não conhecem efetivamente o Deus vivo e verdadeiro, mas conhecem apenas como um Deus a mais, talvez algumas profecias, e Deus os conduz até um local para conhecerem e verem a sua glória manifesta em uma criança que nasce. E assim eles vão até Belém, e ao chegar, o texto bíblico diz que, versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. O que vem a ser essa estrela? Se vocês forem ler comentários bíblicos, vocês vão ver um monte de especulação sobre isso. Era uma supernova, era um planeta, era uma estrela que no ano não sei quantos antes de Cristo passou por ali. O fato é que não sabemos. E outra coisa, Deus pode simplesmente ter colocado um anjo iluminado que parece uma estrela para guiar os magos e não ser uma estrela literalmente, mas dando uma perspectiva fenomenológica, quem olha aquilo é como se fosse uma estrela. Não é uma linguagem científica, mas o fato é que havia algo no céu, estrela, o anjo, seja lá o que for, que os estava guiando até aquele local. E da perspectiva de quem olha, é como uma estrela. E aquela estrela então para sobre o local onde estava o menino, e os magos, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino Maria com sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Primeiro, meus irmãos, os magos do Oriente foram chamados, eles foram guiados para ver a glória de Deus. Agora, chegou o momento em que eles viram a glória de Deus, que a glória de Deus se manifestou. Eles viram e agora eles são transformados pela glória de Deus que se revela a eles. Porque a palavra nos diz que eles têm grande e intenso júbilo quando viram a estrela, quando viram que haviam chegado no local. E eles veem um menino, um bebê, com Maria, sua mãe, ali. E eles se prostram e adoram. Ainda que a palavra aqui, adoração, possa significar uma simples reverência, ela também aponta para o fato de adoração como a um Deus. Talvez eles não tivessem consciência de que Jesus era Deus, Deus homem, né? Tudo isso que depois a igreja veio a entender que Jesus Cristo era. Nesse momento eles não tinham uma compreensão plena, mas eles já tiveram um vislumbre. Ali estava alguém que Deus enviou. Ali estava alguém que era o próprio Filho de Deus, e eles o adoram. Ao verem, eles são transformados e adoram. E ao adorarem, eles também entregam presentes. E não qualquer presente, são presentes caros. Ouro, o principal metal do mundo antigo.
o metal que alegrava o coração dos reis. Os reis buscavam ouro em todas as partes para terem riquezas para os seus reinos. A mirra, que era usada para perfumar a casa, era geralmente algo caríssimo também, e que muitas vezes também era usado para embalsamar corpos dos mortos, ou para sepultamento, para que o cheiro da putrefação não ficasse muito forte. E o incenso, que muitas vezes era usado em contextos de adoração. As analogias são tais que alguns pais da igreja, como Orígenes, diziam que os presentes tinham um significado simbólico. Ouro para um rei, mirra para um ser humano mortal e incenso para um Deus. Isso, portanto, nos falava da natureza e do ministério de Jesus Cristo. Se é esse o significado dos presentes, nós não sabemos, mas que de fato parece apontar, parece. O ouro para um rei, a mirra para um homem mortal e o incenso para um Deus, e tudo isso era Jesus Cristo. E aqueles magos, ainda que não soubessem, não tivessem uma plena compreensão, estavam adorando um rei que é nada mais do que Deus feito homem, o Deus encarnado. Eles veem a glória de Deus, essa glória de Deus os transforma e eles adoram e entregam dádivas. Algo que lhes custou. Pensem vocês por um pouquinho, irmãos. Se eles vieram da Pérsia, do Irã, essa viagem ela é mais ou menos uns 1.600 quilômetros, porque ela tem que desviar do deserto, ela vai margeando o rio, ela cruza, inclusive, 2 grandes rios, Eufrates e o Tigre, numa época em que não havia transporte, numa época em que não havia pontes. Eles fizeram 1.600 quilômetros para ver um menino, guiados por uma estrela. Levaram meses. Quando nós pregamos sobre Esdras e Neemias, falamos que os judeus voltaram de Babilônia e levaram, às vezes, 3 meses. Vinham de Babilônia, a Pérsia era mais longe ainda. Eles fizeram essa viagem. Ontem eu voltei da Argentina, fiz 1.100 quilômetros, quase 14 horas. Parecia cansativo, parecia difícil. A gente pensa, puxa, eu vou até lá, que esforço. Eles fizeram 1.600 quilômetros numa época que tinham que andar a pé ou no lombo de camelos, enfrentando desertos, riscos de ladrões, salteadores, atravessando rios por embarcações ou a nado, ou se molhando. Eles fizeram isso. E para fazer essa viagem, não pensem vocês também que eu vou ali, levo meu presentinho aqui escondido. Negativo. Viajar no mundo antigo era perigoso. Para trazer esses presentes, eles precisavam de uma grande comitiva de servos, escravos, que eles tinham que alimentar, que eles tinham que sustentar, que eles tinham que manter. Provavelmente, sei lá, pelo menos uns 50 homens iam junto com eles para ter proteção. Todo esse gasto, todo esse dispêndio, todo esse tempo, tudo isso foi consagrado por quê? Porque eles entenderam, eles foram chamados para ver a glória de Deus. Eles queriam ver a glória de Deus, ainda que eles não entendessem muito bem o que fosse isso. E ao ver a glória de Deus, eles entregam aquilo que eles trouxeram. A glória de Deus, ela transforma. Ao ver a glória de Deus, eles adoraram. A glória de Deus nos transforma. Nós adoramos a Deus não porque simplesmente achamos que Ele deve ser adorado, mas porque a glória de Deus, quando vemos a glória de Deus, nós nos sentimos chamados a adorar, nós nos sentimos tocados a adorar. Adoramos com mais intensidade quando vemos a glória de Deus. E aqui a glória de Deus havia se revelado a estes magos, não sabemos quantos são, mas eles trouxeram esses presentes, entregaram aquilo que lhes custou muito e adoraram. E depois disso, por divina advertência, eles vão e voltam para sua terra, fogem de Herodes, porque sabem que Herodes, foram advertidos em sonhos ou visões, não sabemos, mas foram advertidos por Deus que Herodes, na verdade, queria matar as crianças, queria matar a criança, o menino. E assim, José, pai de Jesus, também é alertado e ele foge para o Egito. E lá ele tem que fugir. Percebam vocês, meus irmãos, o Filho de Deus feito homem, Deus poderia simplesmente criar uma barreira ao redor de Belém e impedir que Herodes entrasse ali, mas não. O Filho de Deus assume a forma humana e de uma maneira plena, total e completa, a tal ponto que a sua família tem que fugir do país para não ser morta.
Ele vai para o Egito. No Egito, Herodes não tinha jurisdição. E lá fica por algum tempo. Herodes morreu, talvez 1 ou 2 anos depois desse acontecimento. Mas eles ficam lá por algum tempo no Egito, como refugiados políticos de um rei perverso, até que então morre Herodes e eles podem voltar. Mas percebam que a volta deles também não é como eles estavam planejando, porque José soube que quem assumiu o lugar de Herodes foi seu filho Arquelau. E José fica com medo e ele também é orientado. O texto bíblico diz que ele também é orientado divinamente. Vejam, mais uma vez, Deus entra em questão para proteger, mas não pura e simplesmente, está protegido, está tudo tranquilo, fica em paz. Não. Deus o avisa, mas ele tem que tomar uma ação, ele tem que sofrer por isso. E eles acabam indo para Nazaré, fugindo com receio de que Arquelau, e a história nos diz que Arquelau era tão mau e perverso quanto seu pai. Matou alguns milhares aí por nada, né? E por isso José tem medo ainda. E ele vai para Nazaré, e a Bíblia diz que com isso se cumpre a profecia de que ele será chamado Nazareno, ainda que não exista uma profecia específica quanto a isso. A ideia de Nazaré aqui é que Nazaré era uma cidadezinha, uma vila, um povoado absolutamente irrelevante no mundo antigo. Não tinha importância nenhuma. E ele vai ser chamado de Nazareno, ou seja, vai ser, tu veio lá daquele fim de mundo, por que nós vamos te ouvir? Qual é a tua importância? O Messias não viria de um lugar como esse. Jesus é chamado de Nazareno, ou seja, aqui nos fala do desprezo que Jesus vai sofrer ao longo de sua vida e seu ministério por causa do local ao qual ele está associado. Ainda que ele não tenha nascido, ele cresceu e fez a sua vida nessa pequena cidade da Galileia, em Nazaré. E a volta do menino Jesus cumpre também a profecia de Oséias: do Egito chamei meu filho. Aqui essa profecia nos fala de Israel. O povo de Israel saiu do Egito no Êxodo e veio para a Terra Prometida. Com isso, o que Mateus está querendo dizer aqui que Jesus é o verdadeiro Israel. Jesus recapitula os passos de Israel. Jesus vai viver o que Israel viveu, inclusive vai ter a tentação no deserto, 40 dias, por os 40 anos que Israel passou no deserto. Jesus vai viver e ser tentado e vai resistir a todas as tentações. Jesus vai fazer tudo o que Israel foi chamado a fazer e não fez. E falhou. Israel falhou. Jesus não falhará. Jesus é o Filho de Deus, assim como Israel é chamado de filho nas profecias, agora o verdadeiro Filho de Deus, que é Jesus, vai fazer tudo aquilo que Israel não fez. Mas assim, a nossa história se encerra. E os magos, eles voltam para a sua terra. Nós não sabemos o que os magos fizeram. Eles desaparecem na narrativa bíblica. Existem tradições, as mais diversas, existem muitas lendas sobre o que eles fizeram. Mas o fato é que não sabemos. Mas eu só posso imaginar, aqui uma licença aqui para especular um pouco, eu posso imaginar que eles saíram e devem ter falado o que eles fizeram, devem ter falado aquilo que eles viram. E aqui é um terceiro ponto. Vejam, primeiro ponto é que os magos foram ver a glória divina, eles são chamados por profecia, pela estrela, pelo guia, eles são chamados para ver a glória divina. Ao ver a glória divina, eles são transformados pela glória divina e adoram e prestam culto, inclusive com presentes. E depois disso, eles voltam para a sua terra e o chamado deles, ainda que não seja explícito, é para proclamar a glória divina. E se nós fizermos uma analogia conosco, no nosso tempo, esse também é o nosso chamado, é assim que acontece conosco. Deus nos chama para ver a sua glória. Ao ver a sua glória, nós somos transformados por ela. E uma vez transformados por essa glória, nós somos chamados a proclamar essa glória às nações ao redor do mundo. Para que todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas possam ver a glória de Deus que se manifestou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E assim, eu quero fazer algumas aplicações aqui. E, em certo sentido, as aplicações talvez sejam até mais amplas do que a própria mensagem. Mas a primeira aplicação que tem a ver, portanto, com este ponto de ver a glória de Deus. Como nós podemos ver a glória de Deus hoje? Os magos provavelmente tiveram acesso à Escritura para saber que haveria um Messias, alguém que seria o rei dos judeus, alguém digno de adoração.
também tiveram a estrela guiando, viram visões. De alguma maneira, Deus os chamou e os conduziu. E usou a Escritura e as circunstâncias, e até mesmo figuras celestes para conduzi-los a ver a glória de Deus recém-manifestada ao mundo. Hoje, no século 21, a principal maneira pela qual nós vemos a glória de Deus, e que também os magos utilizaram em certo sentido, é a Escritura, ou as Escrituras. É por meio das Escrituras que nós vemos o Deus revelado na pessoa do seu Filho. Isso pode parecer pouca coisa, um livro, ler. Hoje a nossa cultura é tão midiática, ela é tão visual. Nós vamos no cinema e ficamos impressionados com os efeitos, com as imagens. Aquilo mexe conosco, nos arrepiamos. Nós pensamos assim, puxa, e Deus vai usar um livro que às vezes é lido, que às vezes parece tão monótono. As gerações atuais elas têm dificuldade, inclusive, com a leitura, com isso, porque parece algo monótono, mas o fato é que Deus escolheu a sua palavra para revelar a sua glória. E mesmo quem viveu nos dias de Jesus não viu a glória revelada apenas em Jesus, mas sempre conectada com a palavra a qual ele veio dar cumprimento, a qual ele mesmo ensinou e para a qual apontava, a palavra apontava para Cristo. Então, meus irmãos, se nós queremos ver a glória de Cristo hoje, no século 21, nós precisamos ler mais a Escritura, precisamos meditar mais na Escritura. E essa é a primeira aplicação que eu queria fazer para vocês hoje. Nós estamos no início do ano de 2024. Vocês viram ali que ao longo da semana, nosso irmão Augusto e nós compartilhamos ali, eu compartilhei a ideia do plano de leitura, pelo menos do Novo Testamento. Talvez alguns de vocês não estejam acostumados a fazer a leitura sistemática da Bíblia. Então, uma forma um pouquinho mais fácil de começar é ler uma porção um pouco menor, ou seja, ler o Novo Testamento, que é o básico. Mas vejam, nem de longe isso é suficiente, mas é um começo. Ler o Novo Testamento ao longo do ano. Aí nosso irmão Augusto compartilhou depois ali o aplicativo Bíblia, que tem o plano de leitura e que dá para fazer uma leitura em grupo, com comentários, com vídeos explicativos. É excelente aquele material. É uma oportunidade que você tem, e não por coincidência, essa semana, inclusive, foi lido esse texto de Mateus capítulo 2, a leitura no momento é do Evangelho de Mateus. Mas a Escritura revela a glória de Deus revelada no seu Filho. Só conhecemos Jesus Cristo hoje por meio daquilo que Ele revelou na Escritura. Se você quer ver a glória de Deus, você deve ler a Escritura. Ah, mas eu leio e não sinto nada. Meus irmãos, a forma como Deus usa para se revelar na Escritura, ela é um mistério. Sim, há dias que parece que estamos num deserto. Tem dias que parece que nós estamos lendo e parece que entra por um ouvido, sai pelo outro, parece que não mexe conosco. Mas há dias que o Espírito Santo parece que de uma maneira muito especial usa aquelas palavras para falar profundamente conosco, com nossos corações. Isso inclusive nos leva às lágrimas, arrepia os nossos pelos, nos deixa emocionados. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, se já leram a Bíblia, se já leram trechos da Bíblia, leram a Bíblia por mais tempo, com alguma frequência, já tiveram experiências assim. Por quê? Porque é próprio da palavra de Deus revelar a glória de Deus. E vocês não verão a glória de Deus se não meditarem na Escritura, meus irmãos. Entendam, o culto é importante, a pregação é importante, e a própria igreja ajuda a manifestar a glória de Deus. Mas nós precisamos de mais, nós precisamos ter a Escritura como um guia diário. Então, nesse ano de 2024, faça um propósito de ler a Escritura, de meditar na Escritura. Participe conosco no grupo de leitura bíblica, leia pelo menos o Novo Testamento, são porções pequenas. Não gosto de ler, leia então essas porções pequenas. Ah, eu tenho dificuldade de ler, então coloque no áudio. Se vocês perceberam, mas o aplicativo Bíblia, ele também é áudio. Você clica play e ele lê a leitura do dia. Então não tem desculpa, simplesmente não tem desculpa para não ler a Bíblia. Não gosto de ler, não sei ler, então bota no áudio. Não tenho tempo, a leitura é curta.
Não lê porque não quer. Não entendo. Nós temos um grupo para tirar dúvidas, para conversar, e ainda tem os vídeos explicativos que resumem os livros e explicam os livros. Então, assim, simplesmente não existe desculpa para não fazer a leitura bíblica. Aproveitem essa oportunidade, leiam junto com a igreja, porque a Escritura foi feita para ser lida em comunidade também. Antigamente as pessoas não tinham Bíblia em casa, mas elas ouviam a Escritura todos os dias na igreja, porque elas iam todos os dias na igreja, elas moravam perto da igreja, iam todos os dias na oração diária na igreja, e elas ouviam trechos da Escritura todos os dias, e assim entrava na sua mente. Se hoje não podemos estar na igreja todos os dias, nós podemos ouvir a Escritura ou ler a Escritura todos os dias. Então faça isso. Participe e assim veja a glória de Deus revelada na Escritura. A segunda aplicação tem a ver, portanto, com o ser transformado pela glória de Deus. A palavra de Deus que nós lemos, o estudo dela, assim como o estudo da teologia, eles devem necessariamente nos levar à adoração. Existe uma palavra bíblica, que vem do grego para isso, que se chama doxologia. A leitura bíblica, o fazer teologia devem ser doxológicos. Doxa é a palavra do grego para glória. Ela deve nos levar a dar glória a Deus, a nos alegrarmos nele, a adorá-lo. Assim como os magos, ao verem o menino, se prostraram e o adoraram e ofereceram seus, entre aspas, sacrifícios com seus presentes, nós somos chamados a adorar, a oferecer sacrifícios de louvor. Toda a teologia deve nos levar à adoração e toda a leitura bíblica deve nos levar à adoração. Quando eu leio a Bíblia simplesmente para, eu vou mostrar que aquele cara lá está errado, eu vou mostrar que eu sei mais que os outros, eu vou mostrar que eu sou melhor que os outros, nós estamos lendo pelo motivo errado. É claro, Deus pode usar isso para nos transformar, e Ele usa. Mas o fato é que a Escritura e a teologia devem nos levar à adoração. Devem, assim como os magos, como diz a Bíblia, os magos ficaram sobremaneira alegres. No momento em que nós vemos a glória de Deus, isso alegra o nosso coração, isso nos enche de júbilo, isso nos transforma. É a glória de Deus que nos transforma, meus irmãos, não é nada mais, não é meu esforço, é a glória de Deus. E, portanto, ao meditarmos na palavra, ao participarmos do culto, ao adorarmos junto com os irmãos, isso irá nos transformar gradativamente. E a pergunta que eu faço para você também aqui no ano de 2024, esse é o primeiro culto do ano. Faça um programa, se programe para ler a Escritura ao longo desse ano, mas se programe também para adorar a Deus ao longo desse ano, e adorar a Deus junto com a igreja ao longo desse ano. Seja mais assíduo nos cultos, seja mais frequente nos cultos. Eu sei, meus irmãos, que cada um tem suas necessidades, etc e tal, mas lembrem-se, meus irmãos, domingo é o dia do Senhor antes de qualquer outra coisa. Assim, domingo é o dia de ir no culto, depois família, depois isso, depois aquilo, depois aquele outro. Eu sei que eventualmente, às vezes por ordenamentos familiares, viagem, etc., eventualmente nós não podemos estar no culto, ok? Às vezes isso acontece. Mas eu acho que é uma questão de mudança de mentalidade que precisamos ter. Temos que pensar que domingo é o dia de cultuar a Deus junto com os irmãos. Eu tenho meu culto com a minha família, ok? Mas domingo é o dia de cultuar a Deus junto com meus irmãos na casa do Senhor. É o dia que a igreja se reúne, é o dia que a igreja é chamada a adorar junto, em conjunto. As outras coisas nós vamos construindo, as outras coisas que nós temos a fazer nesse dia, nós vamos construindo conforme isso. Eventualmente, como eu falei, talvez não consigamos estar sempre, mas precisamos priorizar, meus irmãos, o culto com os irmãos. Se somos igreja, se somos membros, lembrando aqui do nosso pacto de membresia, somos membros, nós temos um compromisso com assiduidade. É importante, portanto, meus irmãos, se quisermos ser transformados pela glória de Deus, e se quisermos ver a glória de Deus ser feita em nossa vida, nós precisamos congregar. Quando deixamos de congregar, quando nos afastamos por muito tempo da comunhão com a igreja e com os irmãos, deixamos de ver a glória de Deus, isso é fato. E aí a glória do mundo começa a ser mais atraente. E não somente a glória do mundo começa a ser mais atraente, como a glória de Deus parece ser uma coisa indiferente ou sem graça. E como é triste quando isso acontece, meus irmãos, como é triste. Todos nós passamos por tentações no nosso dia a dia, todos os dias nós somos tentados
a não nos alegarmos em Deus e a nos alegarmos com deuses rivais, com outras coisas que a cultura e o mundo nos oferecem. Mas Deus não quer que colocamos rivais no seu lugar ou junto no mesmo pé que Ele. E veja, eu não estou falando aqui de não desfrutar das coisas boas que Deus nos dá, a família, o lazer, tudo isso tem o seu lugar e tem o seu valor, e você sabe disso, nós sempre pregamos isso aqui. Mas, se não tivermos uma disciplina em relação à comunhão com os irmãos, a glória de Deus vai cada vez gradativamente exercer menos impacto em nossa vida espiritual. A tal ponto que ela já não terá mais a força que tinha nos nossos momentos de elevo espiritual. Então que 2024 possa também, essa é a segunda aplicação, ser um tempo em que possamos nos dedicar mais. Avalie sua vida, a sua adoração no lar e a sua adoração na igreja com os irmãos. Somos chamados a adorar acima de tudo, meus irmãos. O chamado da igreja é em primeiro lugar, e isso vem antes de proclamação. Muito antes. Se não adoramos, nem adianta proclamar. Nós somos chamados a adorar. Essa é a vocação da igreja. Esse é o nosso chamado, adoração, prestar culto ao Criador de todas as coisas e ao nosso Redentor. E uma vez que fazemos isso em comunidade e individualmente, e com nossas famílias, nós então chegamos ao terceiro ponto, e aqui é a terceira e última aplicação para encerrarmos nossa mensagem de hoje. O compromisso com a proclamação da glória de Deus que foi revelada. Aqui, neste domingo, Epifania, lemos a história dos magos que vieram do Oriente, que adoraram, representando as nações, né? Depois dessa história, nós temos uma revelação plena de Jesus com o seu batismo, com o seu ministério, com a transfiguração, com a sua morte, sua ressurreição e exaltação aos céus. E ali a glória de Deus é mais plenamente ainda revelada. E agora nós temos acesso a essa mensagem, a essa verdade, a essa glória. E somos chamados, o Evangelho de Mateus, que começa com o nascimento de Jesus, ele termina com a comissão. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Nosso chamado portanto, fazer discípulos. Não vou nem dizer evangelizar, fazer discípulos. Sem fazer discípulo, o evangelismo não serve para nada. O evangelismo está conectado a fazer discípulos. E Jesus nunca disse ide evangelizar. Jesus disse ide fazer discípulos. Quando fazemos discípulos, estamos evangelizando. Quando evangelizamos corretamente, estamos fazendo discípulos. Mas o fato é que somos chamados a proclamar a glória de Deus em nossas vidas, no nosso dia a dia. E de que maneira fazemos isso? Eu vou apenas mencionar aqui alguns exemplos. Exemplos não tão óbvios, talvez. Como você pode proclamar a glória de Deus no ano de 2024 que está iniciando? Primeiro, um exemplo. Faça o seu trabalho no dia a dia, seja ele qual for, em casa, numa empresa, no governo. Faça o seu trabalho com excelência, para que as pessoas queiram saber a fonte de inspiração para um trabalho tão bom. Seja gentil, amável, hospitaleiro com as pessoas com quem você lida no dia a dia, para que elas se perguntem sobre a origem desse amor. Exerça sua vocação no lar como esposo ou como esposa, como pai, como mãe ou como filho, para que o mundo veja a beleza de uma família em que Cristo é o centro. Perdoe, para que o mundo veja o Pai que perdoa e nos chama de volta. Não deixe de mostrar que tudo que há de bom em você vem de Cristo e não de outra pessoa ou de outra coisa. Anuncie, por fim, que o reinado de Cristo chegou. Proclame a sua salvação. Mostre que a vida tem sentido. Mostre que fomos criados para Ele, que estaremos com o coração inquieto até repousarmos nele. Fale, portanto, do grande reino de Deus que já é uma realidade agora. Se não proclamarmos a salvação,
todo o nosso exemplo, tudo o que fazemos, também terá sido em vão. Tudo, portanto, que somos e fazemos está conectado com o conteúdo, e o conteúdo é: Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter salvação e vida eterna pelos méritos desse seu Filho enviado, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por nós. É essa mensagem que somos chamados a proclamar, e eu quero desafiar a igreja também nesse ano de 2024 a estar comprometida com isso. Que possamos ver mais visitantes, que possamos ver essa igreja cheia, mas lembre-se, como eu falei aqui, tudo o que fazemos no dia a dia em nossas vidas está conectado com essa proclamação. Tudo, absolutamente tudo. Então não adianta eu falar de Jesus e ter uma vida que contradiz esse Jesus que eu proclamo. Muito cuidado nas nossas manifestações, como falamos, todos nós somos sujeitos a falhar e a pecar, e muitas vezes isso é pedra de tropeço para os que não conhecem a Cristo. Mas que no ano de 2024, seja na maneira em que vivemos, seja naquilo que proclamamos e anunciamos, que também possamos estar envolvidos com esse terceiro compromisso, de proclamar a glória de Deus. E que Deus, portanto, possa dar a nós, Congregação Jardim Botânico, à Igreja de Porto Alegre, aos visitantes que estão aqui essa manhã, aos irmãos, aos amigos, aos simpatizantes da fé, que Deus nesse ano de 2024 possa usar cada um de nós aqui para manifestar a sua glória, que Ele possa revelar a sua glória a nós, que Ele possa nos transformar pela sua glória cada vez mais, e que Ele possa também nos fortalecer e nos capacitar para que proclamemos a sua glória, fazendo isso com júbilo, com grande alegria, e que mais e mais pessoas, portanto, possam se juntar a nós em adoração. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nessa manhã, após ouvirmos a Tua palavra, chegamos a Ti com um coração alegre, com um coração grato, Senhor, porque Tu revelaste a Tua glória a nós, por meio de Teu Filho Jesus Cristo. Isso alegra o nosso coração, isso fortalece o nosso coração. Talvez, Senhor, para alguns dos que estão aqui essa manhã, talvez eles não tenham essa alegria, talvez eles nunca tenham visto essa glória, talvez eles não se alegrem com a Tua igreja, com o Teu povo, talvez eles não tenham o Teu Filho como verdadeiro Rei e Salvador de suas vidas. Eu oro por esse, Senhor, para que o Teu Espírito Santo traga salvação, traga, Senhor, fé, traga, Senhor, libertação, Senhor, do mal e do pecado e a vida eterna. Mas também podem haver aqui, Senhor, aqueles que Te conhecem, mas que de alguma maneira passam por um momento de frieza espiritual, de desânimo espiritual, de indiferença, de depressão espiritual. Quanto a esse, Senhor, eu oro também para que o Teu Espírito Santo faça essa grande obra e revele a Tua glória, Senhor, a eles. Ao longo desse ano de 2024, pela Escritura, pela pregação da palavra, pelo testemunho dos irmãos, pela comunhão com os irmãos, o Teu Espírito Santo mostre o Deus glorioso a quem Ele serve, a quem nós servimos, revele e o transforme, Senhor. E assim Ele adore com alegria, Senhor, adore com intensidade, que é devida a Ti e somente a Ti. E que a Tua igreja, Senhor, e aqueles que estão também alegres e comprometidos contigo, possam mais e mais se fortalecer nesse compromisso e ao longo desse ano de 2024, vejam mais da Tua glória, sejam mais transformados por ela e também se envolvam, Senhor, com o proclamar, com o compartilhar a Tua glória ao mundo. Que o mundo veja a Tua glória, que o mundo Te conheça e que assim possamos aqui, em termos de congregação, mas também ao nível de Assembleia de Deus de Porto Alegre e igrejas evangélicas de Porto Alegre, possamos vivenciar um avivamento em nossa cidade. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos nesta manhã. Amém.